Olá, muito boa tarde para você. Tá começando a semana, né? E o nosso Revista Maranhão por aqui já começa destacando nesta edição. Você acompanha golpes digitais. Afinal, como se proteger? Criminosos cada vez mais criativos que roubam dados e até esvaziam contas bancárias. Aqui no estúdio a gente vai entender como se proteger para não cair em golpe, viu? E o programa Travessia, que tem possibilitado o alívio em meio à luta pela vida. Você também vai conferir uma viagem no tempo através da arte. Você vai conhecer uma exposição que está apresentando memórias marcantes das décadas de 70 a 2000. Tudo isso e tem mais, viu? Porque está só começando o nosso Revista Maranhão. Começando a semana, graças a Deus, que seja de tranquilidade, que seja abençoada e que seja de muita positividade, né? Um passinho de cada vez. E é assim que a gente constrói tudo aquilo que a gente precisa. Então, vamos embora, viu? Começando desse passinho por aí. Aqui no nosso Revista Maranhão, eu já começo destacando aqui, logo no começo, os cartórios. Olha, gente, pelo menos 2 anos já está em vigor a lei federal que permite a mudança de nome sem tanta burocracia. E já alcançou quase 1.500 pessoas só aqui no estado, viu? E claro que você precisa procurar exatamente um desses cartórios de registro civil e o interessado tem que ser maior de 18 anos e precisa, claro, ficar atento a esses requisitos pedidos pela Justiça, sem a necessidade, graças a Deus, daquele processo judicial, né? Em vigor desde junho de 2022, a Lei Federal 14.382 permite que qualquer pessoa mude o nome nos documentos pessoais. O que antes era um processo longo e burocrático, agora pode ser feito diretamente nos cartórios de registro civil, sem necessidade de justificativa. A lei só permite que isso seja feito de forma administrativa para maiores de idade, né, a partir de 18 anos. Essa mesma lei trouxe uma outra possibilidade, que é a inclusão de um sobrenome familiar, né? Então, se tem um sobrenome de um avô ou até mesmo de uma mãe, de um pai que não compõe o seu nome, você pode hoje incluir, e isso vale tanto para maiores quanto para menores de idade, desde que comprove que é um sobrenome familiar. Para a alteração, são exigidos documento de identidade com foto, CPF, certidão de nascimento ou casamento atualizada e comprovante de residência. Se a mudança envolver sobrenome, é preciso comprovar parentesco. A mudança é válida para todos os brasileiros. Maiores de 18 anos precisam apenas juntar a documentação. Menores podem fazer em situações específicas. Uma das mais comuns é logo nos primeiros dias de vida. A lei também traz uma possibilidade interessante, que é a alteração do nome do recém-nascido, e aí pode alterar por completo, tanto o prenome quanto o sobrenome, dentro de 15 dias do registro. Então, o pai ou a mãe foi registrar a criança, se houver algum arrependimento em relação ao prenome ou sobrenome, eles têm 15 dias para, em conjunto, requererem essa alteração no cartório. Segundo um levantamento da Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Maranhão, o estado está na 7ª colocação em pessoas que estão mudando o nome. As principais motivações são erro de grafia e também evitar a exposição ao ridículo, quando a pessoa se sente constrangida com o nome ao qual foi registrada. A maior taxa de crescimento nas alterações de nome no Brasil está entre pessoas transexuais. As novas regras têm importância social relevante, já que garantem inclusão e o direito de ser chamado pelo nome que realmente representa cada um. É uma decisão que você deve ter muita certeza de que você está fazendo. Deve ser pesada, porque na hora que você faz essa alteração, você só pode fazer uma vez, diretamente ao cartório. Se você se arrependeu de fazer essa alteração do seu prenome, você pode sim tentar voltar ao nome antigo. Porém, você vai precisar passar por todo um processo judicial. Ele não faz mais diretamente no cartório. A gente só consegue fazer uma única vez. Se você não conseguiu pegar aí todos esses requisitos, né? Você vai lá, daqui a pouquinho vai estar lá o VT completo, a reportagem completa. Basta você ir no YouTube e aí tem acesso e já manda também, né? Para outras pessoas, tá bom? Vamos falar agora sobre um assunto que tem preocupado muita gente. Os golpes digitais
estão cada vez mais em alta, né? E os criminosos se aproveitando, claro, de tecnologia para poder enganar, roubar dados e até esvaziar contas bancárias. E aí, você sabe aquele link, né? Que é suspeita geralmente, tem também as mensagens que são falsas e encaminhadas pelo WhatsApp? Pois é, ninguém está totalmente imune. Mas afinal, como é que a gente deve ou tem que se proteger? A internet facilita o dia a dia de muita gente, mas também é território de risco por causa dos golpes. Um falso link, clonagem de perfis em redes sociais, pagamentos de boletos enganosos e ligações de bancos pedindo dados indevidos estão entre os golpes mais comuns. Antes, os idosos eram considerados o público mais vulnerável, mas de acordo com este advogado, vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Maranhão, essa realidade mudou. Infelizmente, hoje nós não temos uma faixa etária definida de quem seria o grupo mais vulnerável. Acontece que nós temos tantos tipos de golpes diferentes, golpes que surgem todos os dias, que todo mundo está suscetível, sejam adolescentes em jogos virtuais, sejam idosos recebendo ligações de banco, sejam pessoas comuns caindo em golpes de compras falsas, cursos que não existem, golpe do falso advogado é um golpe muito comum hoje em dia. Em muitos casos, os criminosos conseguem ganhar a confiança da vítima, que acaba fornecendo dados importantes. Assim, contas bancárias são esvaziadas e empréstimos fraudulentos são realizados. A gente precisa sempre desconfiar mesmo, averiguar, verificar, principalmente as pessoas que são mais idosas, mais velhas, e não tem tanta habilidade para estar lidando, né, com esses novos recursos digitais. E é muito importante que a gente fale sobre isso constantemente com todo mundo para evitar, né, que isso aconteça com outras pessoas. Com o uso cada vez mais frequente da internet, os números de crimes praticados no meio digital aumentaram. Mas muitas pessoas ainda não sabem a quem e como recorrer quando se tornam vítimas de um golpe na internet. O advogado explica que a primeira medida a ser tomada é comunicar à polícia registrando o boletim de ocorrência e também buscar orientação profissional sobre os próximos passos. A minha primeira recomendação é sempre procurar um advogado especializado. Ele vai conseguir te auxiliar naquilo. O próprio Banco Central, por exemplo, para os golpes do Pix, como a gente conhece, existe um mecanismo especial de devolução, onde se você for rápido e informar imediatamente das suas perdas, você consegue reaver parte do valor. Então, um advogado pode entrar com uma ação judicial para tentar recuperar aqueles valores que você perdeu, tentar encontrar os responsáveis por aquele golpe e, dessa maneira, tentar te ajudar a recuperar valores e garantir os seus direitos. No mundo virtual, a informação e a denúncia são as maiores formas de proteção. Olha, gente, e para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Rondinelli Rocha, ele que é advogado criminalista especializado em crime cibernético. Seja muito bem-vindo com a gente. Eu que agradeço. Sim. Doutor, a gente observa que está cada vez mais tecnológico mesmo no sentido da criatividade. É impressionante como a cada dia a gente tem informação de uma pessoa, enfim, de qualquer parte desse, vamos falar do nosso estado, né? Mas a gente tem essa notícia, vocês já viram aquele novo crime que está acontecendo? Aquela mensagem, formatos diferenciados com um único objetivo, né? Que é de obter informação, que é de tirar valores. Essa criatividade, doutor, isso não tem uma forma de separada, não? Até tem, mas com o advento das tecnologias, os crimes começaram a ser dinâmicos, muito mais rápido, se desenvolvendo a cada dia, de maneira que, da feita que a gente aumenta os meios para tentar nos resguardar, eles aumentam a possibilidade para tentar destruir qualquer forma de segurança, seja ela a segurança tecnológica, seja ela a segurança física, de modo que, quanto mais tecnologia nós temos acesso, mais vulneráveis nós estamos. Então, independente de qualquer situação, os usuários hoje eles devem ter um formato de segurança. Sempre que hoje nós temos mais de 200 milhões de aparelhos telefônicos acessando quase que imediato a internet, programas de computadores, acessos bancários, e também tem, de outro lado, quase que imediato, aquelas pessoas mal intencionadas que visam lucro, visam buscar informações, dados, vender dados,
controlar dados e controlar o sistema financeiro. Agora, doutor, para quem está em casa, o senhor falou um termo que se aplica perfeitamente, vulnerabilidade. É exatamente assim que o cidadão se sente, né? Sim. Agora, doutor, veja bem, você tem os seus dados invadidos, você não fornece, mas quem está do outro lado tem absolutamente essa ficha corrida completa, né? Desse alvo, desse suposto alvo. Juridicamente falando, né? Se essa pessoa é vítima, mas tendo esses dados vazados, como é que tem que se comportar esse cidadão? Tá. Hoje nós temos vários crimes tecnológicos, né? Nós começamos com a famosa lei da Carolina Dickmann, em 2012, né? Que teve o dispositivo eletrônico invadido. Sim. Começou em 2011, aí criaram-se essa lei específica para ela, na questão de invasão de dispositivo eletrônico. Depois vieram algumas leis, a LGPD, né, e tentou se modificar o Código Penal, porque o Código Penal ele é de 1940, muito antigo. Então, estão tentando melhorar e tentar organizar a questão de tipificação penal. Nós temos a tipificação penal para alguns crimes, né, aquele de invasão de dispositivo eletrônico, que é 154A, e temos também a questão dos crimes em que a pessoa não só invade o teu aparelho eletrônico, mas ela de qualquer forma ela tem o domínio dos teus dados, chamado de engenharia social. As pessoas hoje ela têm aquela ânsia de postar, de fazer, de publicar tudo que ela vive durante o dia. Então, esses criminosos eles começam a fazer a engenharia social. Eles veem o deslocamento dela, o café que ela tomou, aonde ela almoçou, os lugares em que ela estava presente. Então, eles começam a fazer a engenharia social, pegar todas essas informações. Em alguns casos, eles conseguem, através da inteligência artificial hoje, localizar só a foto, mesmo que ela não faça a marcação daquele local, mas pela foto ele consegue localizar. E consegue, em alguns casos, porque tem empresas e locais, restaurantes, que não têm a segurança da sua rede. Às vezes, o próprio sistema de câmera ela é aberta. E tem muitos casos em que a empresa tem uma câmera voltada direto para a parte do cartão ali. Então, eles fazem essa coleta de dados, né? Transformam essa coleta de dados em uma massa bruta e começam a disseminar no mercado. Então, quando você vê, em alguns casos, quando você acessa, o caso acontece muito com a parte do INSS, quando alguém vai fazer a parte de uma aposentadoria, né, e 3 horas depois, 5 horas depois, tem alguém do banco já te ligando, te oferecendo um empréstimo. Muito então, rápido, né? É rápido demais. Então, assim, nós temos essa questão da vulnerabilidade de dados, a questão dessa massa bruta de informação, não consegue se ter uma segurança total. Às vezes por conta do usuário, às vezes mesmo por conta da instituição e às vezes por conta do local. Então, da frente que a gente aumenta os meios, diminui os riscos, mas a gente nunca consegue os eliminar. Os usuários hoje, eles não têm um condão de ter dentro do seu aparelho, do seu celular, notebook, às vezes do tablet, uma massa de segurança, ou seja, um aplicativo de segurança, um firewall de segurança muito mais elevado. Às vezes eu compro o aparelho, instala só o aplicativo do banco, mas não consegue fazer a instalação de um aplicativo de segurança. E começa a ter essa vulnerabilidade dentro do próprio sistema. E a gente observa, exatamente por conta de toda essa explicação do senhor, que infelizmente as camadas que são mais atingidas, né, são as pessoas que de alguma forma não têm esse conteúdo, não têm essa informação, e os idosos geralmente por conta daquela fragilidade ali. Agora, para quem está em casa, doutor, o que a gente deve fazer? É claro que a gente sabe que precisa redobrar essa atenção, Sim. Mas o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia e, caso aconteça, como buscar a reparação disso? Tá. Eu digo sempre para ninguém fazer o acesso em locais públicos, seja restaurante, café.
As pessoas têm essa mania de chegar num local e pedir a senha. Qual é a senha daqui? Qual é a senha do local? Não façam isso, jamais. Tentem usar o seu dispositivo eletrônico como meio de acesso. Quando acontecer qualquer invasão ou se você vê que você foi penalizado por pessoas maliciosas e tem os seus dados retirados, né, e comete um crime, seja um empréstimo, seja um Pix falso através de qualquer informação ou um link, ou mesmo aquele conteúdo de uma foto, que às vezes é o próprio conteúdo de um grupo, as pessoas estão dentro do grupo inserido e mandam foto, mandam vídeos, mas lá dentro tem o quê? Um vírus, que ele consegue capturar a tela do teu celular quando você está acessando o aplicativo do teu banco e começa a filmar. Então ele tem acesso à tua senha. Tem informações que ele começa a fazer o desvio do teu recurso. Às vezes eles não desviam tudo. Eles não desviam, se você tem 10 mil não, eles desviam 30, 40, 50, 100 e vão fazendo aqueles pequenos desvios. Por quê? Porque eles estão dentro do teu aparelho. Sim. E quando acontece isso, você tem que registrar um boletim de ocorrência, procurar uma delegacia especializada, registrar um boletim de ocorrência e procurar um advogado de sua confiança. Quando há esse tipo de informação que teve de invasão dentro do teu dispositivo eletrônico, os bancos eles devem fazer o bloqueio, chamado MED. Você aciona o seu banco e diz que você foi acometido de um crime, seja um falso Pix, seja ele uma invasão no teu dispositivo eletrônico. O banco ele tem por obrigação de até 7 dias te informar a devolução daquele valor ou não, se foi uma questão de vulnerabilidade do sistema ou se foi uma falha do usuário. Mas o banco, quando há essa informação, o banco deve se restituir o valor para aquela pessoa que teve o seu dispositivo eletrônico invadido. Doutor, em razão do nosso tempo, eu vou precisar encerrar a nossa entrevista, mas queria deixar o espaço aberto para que o senhor retorne com a gente, Sim. porque esse assunto ele é um assunto extremamente importante para ser abordado a qualquer tempo. Volto sim, com certeza. Eu agradeço aqui mais uma vez o convite e sempre estarei à disposição. Muito obrigada, viu? Então tá aí, viu? Atenção permanente. Eu vou para o intervalo rapidinho, na volta a gente traz uma exposição para lá de especial, retratando aí, inclusive, décadas de 70 até os anos de 2000, né? Você vai conferir daqui a pouquinho. Um instante só, não sai daí não que eu volto já já. Estou de volta com a nossa revista de toda segunda-feira. E claro, né, você já sabe que o nosso encontro é a partir do 12h30. Então, se você estava aí nessa agonia para lá, para cá, com a meninada, naquela história do almoço e começo da semana, a gente já sabe, né? É um pouco aperreado, mas daqui a pouquinho dá aquela respirada e você pode rever todo o nosso conteúdo. Basta você ir no YouTube, coloca lá TV Assembleia, e aí você já encontra a nossa revista eletrônica, tá bom? E aí pode mandar esse conteúdo para todo mundo também. Dispara lá para o grupo da família, que a turma vai gostar de saber, porque tem muita informação. Combinado? E olha só, gente, depois de 2 anos de retração, a construção civil voltou a crescer, felizmente, aqui no estado. E um dos pontos em alta é o acesso ao crédito. Os números foram levantados com base em um levantamento da Federação das Indústrias. Acompanhe aí no VT. As imagens revelam que o setor da construção civil voltou a crescer no Maranhão após 2 anos de retração. Um levantamento da Federação das Indústrias do Estado, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, a chamada Sondagem Trimestral da Construção Civil, aponta avanços nos indicadores. O estudo foi feito pelo Observatório da Indústria, que reúne e analisa dados econômicos e sociais para dar suporte ao setor. Este economista que participou do levantamento detalha os resultados. A sondagem ela é feita a partir de um levantamento junto aos empresários e gestores do segmento. A partir daí, a gente consegue levantar uma série de dados relacionados à produção propriamente dita do setor. De acordo com a sondagem, os fatores que favoreceram a melhora foram acesso ao crédito, que obteve 15,8 pontos, margem de lucro operacional, que obteve 3,9 pontos, e situação financeira, com 4 pontos.
Os números marcam o retorno do setor à zona de otimismo depois de 2 anos em baixa. Os reflexos já são sentidos nas empresas imobiliárias, como explica este corretor. De 2024 a esse reflexo já de 2025, a gente já vê um grande crescimento nessa procura, tanto para a venda de imóveis novos e usados, como também na locação. Ele diz ainda que o público interessado em imóveis hoje é bastante variado. Hoje tem um perfil de comprador, o investidor, que ele já tem um primeiro, segundo ou terceiro imóvel, já está comprando para alocar. Então, assim, tem esse público, mas tem aquele público do primeiro imóvel, que está buscando aquela oportunidade, aquela facilidade, aquela compra programada, que é aquela... A pessoa não está preparada financeiramente com um determinado valor de entrada e ele vai ter uma possibilidade de pagar essa entrada facilitada junto com a consultora. O cenário reflete maior oferta de crédito e o interesse crescente dos consumidores em comprar imóveis, impulsionados por programas habitacionais e melhores condições de financiamento. A cada obra iniciada, a cada prédio erguido, é uma boa notícia para a economia. Isso porque o setor da construção civil demanda uma grande quantidade de mão de obra e isso gera emprego e renda e desenvolvimento para a economia do Estado. Como analisa o economista do Observatório da Indústria. A sondagem, a princípio, ela busca dados muito importantes, como a margem de lucro operacional, a situação financeira da empresa e, inclusive, o acesso ao crédito. Todos esses elementos somados nos trazem como está a saúde financeira do segmento. É isso, né? Que prospere cada vez mais, porque isso, com certeza, é resultado do quê? De emprego, né? E de mais renda para todo mundo. Mas vamos conhecer um programa que está para lá de especial, porque pode parecer assim um ato simples, né? Pode parecer algo muito corriqueiro você ir, por exemplo, à praia, para ver o mar, para ver, enfim, aquela agitação. Mas olha, quem tem a mobilidade reduzida, isso é uma tarefa muito difícil, viu? Por isso, um programa que é desenvolvido aqui no Maranhão pelo governo do estado tem possibilitado a quem nunca viu o mar ter exatamente essa emoção de poder contemplar a natureza e sair de lá revigorado para poder enfrentar, claro, as dificuldades do próprio tratamento. Ana Caroline faz parte do coletivo de mulheres com deficiência. Ao lado de outras mulheres, descobriu na beira do mar não apenas lazer, mas o encanto de apreciar a bela vista da orla de São Luís. Faz bem pra gente socializar, faz bem pra gente pela nossa saúde mental, até porque nós, pessoas com deficiência, nós devemos ocupar vários espaços. Não só de luta, não só de hospitais, não só aquilo que já é o clichê. A pausa na rotina foi promovida pelo programa Travessia do Governo do Estado, que realiza o transporte gratuito de pessoas com deficiência, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa atende a 46 municípios do Maranhão, alcançando mais de 10 mil pessoas. Esse passeio é uma iniciativa do Coletivo de Mulheres com Deficiência do Maranhão, em que a gente está tendo a oportunidade de apoiar por meio do transporte com as nossas vans adaptadas e também com o cartão Travessia, que é o transporte por voucher, né, para que as pessoas possam usar o transporte de aplicativo. Faz parte do compromisso do nosso governador da inclusão, Carlos Brandão, e do presidente Adriano Sarney, garantindo que hoje essas mulheres maravilhosas tenham acesso ao lazer, ao prazer de estar junto e de estar na praia, que afinal de contas é um direito de todos. Ir à praia pode parecer simples, mas para quem tem mobilidade reduzida é um desafio. Agora, essas mulheres descobrem novos caminhos de autonomia e liberdade ao participarem do programa. A partir desse momento do Travessia que foi introduzido dentro do Maranhão, a gente conseguiu fazer essas coisas que antes a gente não conseguiria fazer, de juntar boa parte de mulheres com deficiência para estar nesse momento aqui na praia. Que esse programa alcance muito mais pessoas. Afinal de contas, a gente sabe que parece simples, como eu disse agora há pouco, né? Mas isso traz uma alegria para quem realmente precisa,
que não tem nada que pague. Mas olha, vamos falar de um outro assunto também especial, uma verdadeira viagem no tempo por meio da arte. O artista plástico Cordeiro Filho, ele reviveu memórias marcantes das décadas de 70 até 2000. Isso tudo em uma exposição que mistura história e emoção, uma mostra que é chamada 2 em 1. Uma viagem ao passado que ainda vive na memória de muitos maranhenses. O artista plástico Cordeiro Filho reacende recordações de quem viveu entre as décadas de 1970 e 2000. Na exposição 2 em 1, ele reúne duas vertentes distintas, mas complementares. O nome da mostra vem dessa divisão. A primeira parte é uma releitura dos desenhos da ilustradora Renée Lefebvre. Paulista, mas com raízes no Maranhão, ela registrou o Centro Histórico de São Luís e os Casarões de Alcântara. O trabalho original, em preto e branco, ganhou nova versão colorida pelas aquarelas de Cordeiro Filho. Eu tive sorte porque um amigo meu, garimpando na internet, encontrou esses desenhos, mandou para mim e eu disse, poxa, uma obra dessa ninguém fala, ninguém faz nada. Fiquei com aquele material até que um dia eu pintei, eu apliquei a aquarela e muita gente achou bonito, eu também gostei. Eu fiz tanto de Alcântara quanto de São Luís. Na outra parte estão suas obras autorais. Nelas, o artista busca na infância a figura dos pregoeiros, personagens de uma São Luís que anunciava produtos nas ruas, na voz, sem alto-falantes ou caixas de som. Então as pessoas agora quem não conhecia os pregoeiros estão conhecendo, e quem não conhecia a obra de Renée Lefebvre está conhecendo através da minha releitura. Quer dizer, eu acrescentei cor no trabalho dela, que dispensa a cor também, se você quiser. Tem admiradores que gostam só de preto e branco. A exposição 2 em 1 está em cartaz no Espaço de Arte e o Zé Cordeiro, no Centro Cultural do Ministério Público, na Rua Oswaldo Cruz, no centro de São Luís. A visita gratuita pode ser feita até 18 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 3 da tarde. Uma oportunidade de rever as obras desse artista que retorna às galerias, provando que a arte pode ficar longe, mas nunca deixa de existir. Vale muito a pena, né? Afinal de contas, arte é sempre uma delícia de poder contemplar. E olha uma coisa boa, fica em cartaz até o dia 18 de setembro, lá no Centro Cultural do Ministério Público. E aí você pode conferir, exatamente porque tem entrada gratuita pela manhã e à tarde também, tá bom? E como eu disse ainda há pouco também, se você esqueceu de alguma informação ou então quer conferir de novo, pode ir lá no YouTube que você vai acessar a nossa revista por meio, claro, da nossa TV Assembleia, tá bom? Vou me despedindo por aqui, desejando que você tenha uma segunda-feira abençoada e a semana que seja assim também, exatamente com as mesmas bênçãos, tá? Um beijo no coração, fique em paz, aqui na TV Assembleia, logo mais tem outras informações, tá? Tchau, tchau.